Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos nesse final de semana o dia de São Pedro e São Paulo, uma festa solene, onde nós contemplamos duas grandes figuras da história da igreja e dois grandes apóstolos. Um que Jesus colocou como aquele responsável dos apóstolos: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e outro que encontrou Cristo no caminho de Damasco, quando caiu por terra e começou seu trabalho de evangelizador. Duas grandes figuras, dois homens de Deus, que viveram pregando o evangelho e entregaram a sua vida ali nas terras de Roma, onde derramaram seu sangue por causa do evangelho. Ali estão sepultados seus restos mortais. Pedro, justamente ali onde está atualmente a Basílica de São Pedro, exatamente debaixo do altar principal onde o Papa celebra, ali está o túmulo de Pedro. E, ao mesmo tempo, Paulo, que está sepultado na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e lá também é um lugar de grande peregrinação. No lugar do 13º domingo do tempo comum, a igreja celebra, portanto, a festa de Pedro e Paulo. Nós celebramos também, fato de ser dia da festa de São Pedro, o dia do Papa, que o Papa é o sucessor de Pedro, é aquele que sucede a Pedro. De Pedro até hoje são vários, né, que vão sucedendo, de tal maneira que essa sucessão apostólica daqueles que se colocam como aqueles que sucedem a Pedro como bispos de Roma, tem a missão de ser o sinal de unidade de toda a igreja, estarem a serviço de toda a igreja, de estar nesse serviço da caridade da Diocese de Roma, da Igreja de Roma, a toda a humanidade, mesmo porque ali em Roma estão sepultados os corpos de Pedro e Paulo. Ali derramaram seu sangue e ali deram a sua vida em testemunho do Evangelho. Mas a vida deles é para nós uma oportunidade de nós vermos, de um lado, aquele que seguiu a Jesus, como Pedro, foi chamado logo nos primeiros momentos, aquele que também na hora da dificuldade negou a Cristo, mas que depois se arrependeu e foi chamado por Jesus para ser aquele que ia servir os irmãos. E o outro, né, que perseguiu a igreja e no caminho de Damasco caiu por terra e começou sua caminhada de conversão. Ambos grandes evangelizadores, missionários, pregadores da palavra de Deus, dentro das várias realidades dos inícios da igreja, mas com seu testemunho e sua fé assim o fizeram. E acabaram terminando seus dias, derramando seu sangue ali nas terras de Roma, onde estão sepultados. Portanto, uma festa que nós queremos lembrar a vida, a coerência e o testemunho desses nossos santos, Pedro e Paulo. E rezar ao mesmo tempo pelo Papa, nesse dia em que nós celebramos o dia do Papa, porque é o dia de São Pedro. Por isso mesmo que nesse dia se costuma ter o óbolo de São Pedro, que é realmente o nosso presente que se dá ao Santo Padre, que é realmente a coleta que se faz para poder o Papa utilizar naquilo que for necessário para ajudar as pessoas, em especial os necessitados. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é abundante. Temos uma missa da vigília, missa que acontece no sábado, e temos a missa do dia, a missa do dia de São Pedro e São Paulo. São leituras sempre ligadas ao tema de Pedro e Paulo, e o Evangelho nos fala daquilo que é essencial. Ou seja, Pedro e Paulo são aqueles que professam e creem em Jesus Cristo como Senhor. Na leitura do Evangelho de Mateus, justamente aparece com muita clareza isso. Jesus estava na região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí está, meus irmãos e irmãs, a grande pergunta. Pedro, Paulo, os demais apóstolos, todos aqueles chamados a servirem a igreja, são chamados a responder essa pergunta, não apenas teoricamente, mas também com a vida. Por aí muitas pessoas dizem tantas coisas sobre Jesus Cristo. Em todas as épocas sempre teve muitas teorias, muitas falas.
Mas você, enquanto cristão, quem sou eu para você? Pergunta Jesus. É a grande pergunta que nós somos chamados continuamente a responder. Mesmo já temos respondido isso na catequese infantil, na catequese de adultos, em algumas celebrações de sacramentos, há outros momentos da nossa vida, quando nos perguntaram, né, as crianças, ou os filhos, ou os netos, quem é Jesus? Quem é esse homem? E nós somos chamados justamente a ver que na resposta de Pedro está resumido aquilo que nós somos chamados a proclamar. A resposta de Pedro, meus irmãos e irmãs, respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui estava tudo. O Messias, o esperado das nações, o esperado do povo de Deus. O Filho de Deus vivo, né? Ou seja, o Senhor que sempre habitou nos céus, tinha se encarnado, o Verbo eterno, veio morar no meio de nós, Filho de Deus vivo. Portanto, na palavra sintética da resposta de Pedro, está aquilo que nós somos chamados a proclamar ao mundo, o mundo que não crê em Jesus Cristo, não crê na palavra de Deus, que nós cremos que Deus, que tudo criou, que existe antes, além e acima de tudo, o Verbo se encarnou, veio morar no meio de nós. Cristo é o rosto humano de Deus e, consequentemente, o rosto divino do homem. E ele, justamente aqui na leitura, Pedro reconhece, diante de Jesus, que está lhe perguntando, no meio de tantas perguntas que se respondem de diversas formas, e diversas pessoas que respondem de diversas formas quem é Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas essa resposta de Jesus a Pedro, uma resposta que vem da ação do Espírito Santo. Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, é uma revelação. Poder professar que Jesus Cristo é Deus conosco, é o Filho de Deus que está no meio de nós, é o Messias, o Verbo que se encarnou, é graça de Deus, é dom do Senhor. Não é uma evidência humana, mas é o dom da graça de Deus em nosso coração e em nossa vida. Por isso mesmo diz aqui a leitura, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Sobre essa profissão de fé que você fez, eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei, diz a Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra do Senhor, para que nós possamos, meus irmãos e irmãs, ver que Ele diz para nós hoje. Pergunta para nós, quem é Jesus? Quem sou eu para vocês? E ao mesmo tempo, sabendo que vem pela revelação da graça de Deus em nossa vida, faz de Pedro ter essa missão. Eu te darei as chaves do reino. Por isso, Pedro é representado com as chaves na mão, porque Jesus dá a ele essa missão, consequentemente também aos seus sucessores, aos santos, o Papa, que no caso hoje, o Papa Francisco. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa profissão de fé, de nós também no mundo de hoje, anunciarmos em quem nós cremos, quem é Jesus para nós, em nossa vida. Que a nossa vida não teria outro sentido a não ser realmente em Jesus Cristo, e por mais que falem contra, que nos persigam, que nos difamem, não temos outro jeito de viver a não ser anunciando e proclamando a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos faça fiéis a Ele até o fim de nossas vidas, que as nossas vidas sejam coerentes com aquilo que nós professamos com a nossa boca também, que o nosso modo de crer, de ser, seja também através da nossa vida, que nem sempre é coerente com o Evangelho, aí está o nosso pecado. Peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, para que o Santo Padre possa continuamente ser testemunha dessa presença de Cristo no meio de nós. E a palavra de Deus, as outras leituras desse final de semana, dia de Pedro e Paulo, meus irmãos e irmãs, nos fala daquilo que aconteceu, são muitos acontecimentos em relação a Pedro, por exemplo. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, aparece que Pedro também foi preso, mandou prender a Pedro na época da Páscoa, eram dias dos pães ázimos, não é? E colocou na prisão, guardado por
4 grupos de soldados. Um só homem indefeso, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo, não é? Por Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo depois da festa da Páscoa. 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo. Não é? Imagina quanta gente para guardar ali Pedro preso, não é? E, no entanto, fala aqui a leitura que a igreja rezava continuamente por ele enquanto ele estava preso, e quando os guardas vigiavam a porta, né, dormiam todos, ele dormia em duas correntes, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Ou seja, além de tudo isso aí, tinha 2 soldados presos a correntes, enquanto Pedro dormia, né? Então não tinha como escapar. No entanto, apareceu um anjo do Senhor, tocou o ombro de Pedro, acordou, levanta-te, as correntes caíram da mão, e o anjo continuou, coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu, põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, pensava que era uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão que dava para a cidade, que se abriu. Eles saíram e caminharam por uma rua, e logo o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Né? O salmo de resposta tem como refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. A igreja passou por tantas situações em que se tentou amordaçá-la, prendê-la, não deixar com que evangelizasse. De todos os temores me livrou o Senhor. Passamos, às vezes, por anos, decênios, séculos, situações de perseguição, situações de querer silenciar a igreja, de querer dominá-la por dentro. Ainda hoje nós temos, em muitos lugares, tentar manipular a igreja, né, para sua própria ideologia. Quantas situações ela passou e tem passado e vai passar, não é? No entanto, as algemas, as correntes caem. Quando chega certo momento, tudo isso passa. O mundo gira e a cruz permanece em pé. Portanto, aparece justamente aqui, na leitura dos Atos dos Apóstolos, dessa tentativa, né, de prender a Pedro. Portanto, a igreja vai continuamente ter essa dicotomia, de um lado, a tentativa de silenciá-la, de não deixar com que ela fale, e ao mesmo tempo o Senhor que vai providenciando para que possa cada vez mais cumprir a sua missão de evangelizar e anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, fala de Paulo. Já que é Pedro de Paulo, essa festa, fala dele enquanto também chega ao final da vida, né? Ele que foi escolhido pelo Senhor e no caminho de Damasco acolheu Jesus Cristo na sua vida e deu passos na vida cristã. Já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se muito da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Né? O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, Paulo que vai dizer: estou terminando, sei que vou entregar minha vida, mas eu combati o bom combate. Fiz a minha parte. Soube como ninguém evangelizar os gentios, ir de cidade em cidade, pregando o evangelho. Viu também que o evangelho não era só para os que conheciam o Antigo Testamento, os judeus, mas servia também para outros que não aguardavam o Messias, mas tinham anseios de vida, que eram os não-judeus. Ou seja, viu realmente essa universalidade da igreja acontecer na sua pregação, né, paulina. Portanto, alguém, meus irmãos e irmãs, que é para nós também sinal e é também exemplo. Pedro e Paulo, rogai por nós, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.